Boa tarde a todas as pessoas presentes. Os conferências a que pusemos o título amplo, um tema, um texto e uma autora, e vamos dar início a esta segunda edição deste ciclo de conferências com a professora, com uma intervenção da professora Sofia Miguéis, a quem agradeço à cabeça ter aceito o convite. Eu vou fazer uma apresentação muito breve da Sofia, sobretudo para as pessoas que aqui estão, que não a conhecem da mesma maneira do que outras também aqui estão. A Sofia Miguéis é professora catedrática da Universidade do Porto e, em termos de formação, o seu doutoramento é em Filosofia da Mente. Mas eu queria chamar a atenção para duas coisas da sua formação inicial. Primeiro, é que ela se articulou com o Fernando Gil, no fundo foi o orientador da Sofia, e por outro lado, que já nessa altura, e enquanto aluna, a Sofia saiu, a Sofia, digamos, internacionalizou a sua formação, permanecendo nos Estados Unidos, país com quem, aliás, mantém o intercâmbio. Ela fundou em 2005 o grupo de investigação Mind, Languages and Action, que dura até hoje, atenção, tem mais de 17 anos, e com muitos investigadores, com muitos projetos e muitos investigadores. Queria salientar também uma coisa que neste momento também tem uma característica quantitativa, que é a produção científica, mas que eu aqui não vou falar da quantidade de publicações da Sofia, ou seja, não vou falar da dimensão quantitativa. Eu outro dia assisti a uma conferência em que o orador foi apresentado por ter feito mais de 1000 conferências. Eu achei interessante, mas não é disso que eu vou falar. O que eu vou dizer é que a Sofia publica sistematicamente. E isto é que me parece importante na vida de uma pessoa e, sobretudo, de uma docente universitária. O seu último livro, que é de 2022, é sobre Stanley Cavell e tem um título sugestivo que é Arte Descomposta. E a sinopse, eu ainda não li o livro, devo dizer, mas a sinopse com que ele aparece é extremamente provocadora e extremamente apelativa. Digo desde já que vou rapidamente ler. Também queria salientar uma outra coisa na apresentação da Sofia Miguéis. A sua formação de base é de linha analítica, aquilo que a gente chama de linha analítica, mas ela procura, de facto, e procura deliberadamente articular a sua formação de base com as diversas tradições que, no fundo, ocupam o nosso espaço filosófico. Isso, no meu entender, é um traço marcante do seu trabalho. Volto a agradecer à Sofia ter acedido e ela hoje vai-nos falar de uma autora sobre quem tem escrito muito e de quem gosta tanto quanto sei. Dou-lhe a palavra, Sofia. Muito obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos e muito obrigada por estarem aqui. E obrigada, Fernanda, também pela oportunidade de estar aqui neste ciclo e também de apresentar trabalho em curso daquilo que nós começamos a chamar a nossa rede de mulheres filósofas. Eu vou falar de uma filósofa e ao falar de uma filósofa estou a apresentar trabalho em curso que temos não apenas no MLAG, no Mind Language Action Group, não apenas nas nossas áreas por excelência de mente e da linguagem, mas também um trabalho que tem a ver com incursões mais recentes nossas em áreas de ética e de política. Bom,
Eu pensei nesta sessão como uma conferência informal e não como um paper, portanto vou tentar fazer exatamente aquilo que a Fernanda me disse para fazer, falar sobre um tema, sobre uma autora e sobre um texto. E vou então falar sobre imaginação, arte e filosofia moral, e como a Fernanda disse, a autora que escolhi foi Cora Diamond, e tenho realmente trabalhado bastante sobre ela em contextos diferentes. Filosofia da mente, desculpem, eu vou ter problemas. Ela está, não... Talvez isto vá ser difícil. Eu tenho trabalhado sobre a Cora Diamond, sobre questões de mente e linguagem, e aqui vou falar sobre literatura e filosofia moral. E o texto que escolhi, eu penso que já terão esse texto, chama-se The Difficulty of Reality and the Difficulty of Philosophy. E o que eu vou fazer na versão menos ambiciosa e mais mínima é tentar contextualizar o texto de uma forma útil à luz do pensamento da Cora Diamond e à luz de discussões em ética e em estética. Vou também ler extratos do início e do fim do texto, uma vez que sei que algumas pessoas têm o texto, outras não têm o texto. Ele será, penso, Fernando, é assim, não é? Enviado a quem o desejar. E como disse há pouco, pus também um handout no chat. Eu vou fazer perguntas diretas ao longo desta sessão. Vou perguntar quem é Cora Diamond como filósofa e vou procurar dar-vos um perfil e vou perguntar como e porquê aparece este artigo, The Difficulty of Reality and the Difficulty of Philosophy, e ele aparece no livro Philosophy and Animal Life, que é um pequenino livro fascinante sobre vida animal, animalidade, sobre os outros animais, e onde participam John McDowell, Ian Hacking e Stanley Cavell, além da Diamond. E vou também tentar perguntar e explorar isto tanto quanto for possível, como é que entra hoje a filósofa wittgensteiniana, numa discussão em torno de filosofia moral, arte e imaginação. E uma chave aqui, isso tem a ver com aquilo que a Fernanda disse acerca da minha formação inicial, ser analítica, mas Wittgenstein tornou-se muito importante para aquilo que eu faço neste momento. O filósofo wittgensteiniano nunca é exatamente o protótipo de filósofo analítico, e o filósofo wittgensteiniano não separa propriamente disciplinas da filosofia quando trabalha em filosofia, não separa ética de estética, de filosofia da mente, de lógica, e mantendo-as nos seus compartimentos. E também não faz, e isso é importante para falar de imaginação, também não faz teoria da cognição. O objetivo é sempre pensar sobre o pensamento, sobre relações pensamento-realidade. Então, só fazendo estas perguntas, quem é Diamond, como é que este artigo acontece, como é que o filósofo wittgensteiniano entra numa discussão em filosofia moral e arte, é que nós vamos estar em posição de compreender este texto, que é um texto tão pouco comum na obra de Diamond, porque é um texto em que ela, em vez de, por exemplo, falar de lógica ou de Frege, que às vezes faz, começa com um poema do poeta inglês Ted Hughes, escrito nos anos 50, em torno de uma foto de 1914, 6 rapazes, fully alive, e que daí a 6 meses estariam mortos na Grande Guerra, e depois concentra-se longamente numa personagem do escritor sul-africano J.M. Coetzee, Prémio Nobel. Essa personagem é Elizabeth Costello, e muito do que a Diamond tem feito sobre filosofia e literatura tem-se centrado nos escritos de Coetzee sobre Costello. É uma escritora de uma certa idade, haunted by the horror of what we do to other animals, assombrada pelo horror daquilo que fazemos aos outros animais. For nearly everyone else, this is a nothing, a fact of life. Estou a citar da página 47 do nosso texto, para ela não é assim. E estes casos, o caso dos rapazes no poema de Ted Hughes, ou o caso do pensamento de Costello sobre os outros animais, são casos, diz ela, in which the reality to which we were attending seems to resist our thinking. Casos nos quais a realidade daquilo sobre que estamos a pensar parece resistir ao nosso pensamento. E esta ideia é importante para o que vai ser chamado então dificuldade da realidade. E a Cora Diamond termina o artigo, eu estou a procurar sumariá-lo um pouco para começar, em torno da ideia de deflexão de Cavell. A ideia de deflexão de Cavell é centralíssima neste livro sobre animalidade. No próprio Cavell, a ideia de deflexão faz muito trabalho nos escritos sobre tragédia shakespeariana em torno de outras mentes. É uma ideia que ele cria e usa no contexto da discussão do ceticismo das outras mentes, e aqui faz um trabalho ligeiramente diferente que eu vou procurar caracterizar. Quando Cavell fala de ceticismo, e a Cora Diamond aqui pega nas palavras do Cavell,
ele fala de um coming apart of thought and reality, uma espécie de dissociação do pensamento e da realidade. É isso que nós chamamos ceticismo, e o ceticismo é tratado de várias maneiras. Mas o acento deste artigo será numa interpretação peculiar de ceticismo. A expressão da Diamond no fim do texto vai ser "Much of this coming apart of thought and reality belongs to flesh and blood." Muito desta dissociação do pensamento e da realidade pertence à carne e sangue. E esta ideia, diz ela, está em Ted Hughes, está em Coetzee, está em Cavell, e é isso que lhe interessa a ela, e esse é o ponto, é o fim do artigo na página 78. Portanto, este artigo, sumariando, porque provavelmente não vou ter tempo de fazer aquilo que tinha pensado, vai ser sobre a forma como, nomeadamente fazendo filosofia moral ou ética, nós defletimos a realidade. Isto é, não encaramos essa dificuldade da realidade e a resistência ao pensamento. E, portanto, este é um texto muito crítico acerca de certas formas, nomeadamente analíticas, de fazer filosofia moral. E o papel da arte e da imaginação em arte vai ser para ser pensado aí. Portanto, em última análise, a arte permite-nos não defletir. 3 notas que eu pus no handout, provavelmente não vou ter tempo de falar tudo isto, que seriam sobretudo para filósofos analíticos trabalhando em estética, e esses temas cruzar-se-ão com aquilo que vou procurar falar. Muito no texto de Diamond vai girar em torno de uma personagem, podemos dizer uma mulher imaginária, uma escritora, Elizabeth Costello. E a posição de Diamond sobre personagens é muito diferente daquela posição que simplesmente toma personagens ficcionais como objetos abstratos de um dado tipo, num mundo possível qualquer. A noção de objetos abstratos é notoriamente muito suspeita para o filósofo wittgensteiniano, e isto é importante. Uma segunda nota tem a ver com a Fernanda, o interesse da Fernanda sobre Nussbaum, por Martha Nussbaum, foi assim que nos encontramos da última vez. A Diamond escreve muito sobre Nussbaum, e nomeadamente dialoga com a Nussbaum acerca de emoções, escrevendo sobre filosofia moral, muitas vezes explicitamente, por exemplo, nos artigos do Realistic Spirit que vou falar, dialoga com Nussbaum. E finalmente, mas disso espero ter um bocadinho mais tempo para falar, vai ser importante para percebermos este texto, porque se vai falar de vida animal, saber que há uma famosa disputa que já remonta aos anos 70 do século passado entre a Cora Diamond e o Peter Singer, porque embora as suas posições, nós podemos dizer, práticas sobre os outros animais, sobre produção industrial de animais, sobre vegetarianismo, sejam praticamente idênticas, eles não discordam acerca disso, eles têm uma disputa sobre aquilo que é pensar filosoficamente sobre animalidade, e humanidade, como ela vai dizer, understanding the kind of animal we are. Bom, este seria o ponto para ler um bocadinho do texto, e eu vou então procurar compartilhar a tela, o ecrã, desculpem. Veem? Sim? Sim, sim. Então, seria ideal lermos bastante. Eu vou andar entre inglês e português para tentar ler, se não conseguir, as páginas 43, 44 e depois 46, a página um pouquinho do fim, 46, 48. E depois o fim, mas o fim está no handout. Ela começa dizendo o seguinte: I'm concerned in this paper with a range of phenomena which in the first 4 sections of the paper I shall suggest by some examples. In the last 3 sections I try to connect the topic thus indicated with the thought of Stanley Cavell. Portanto, esta vai ser a estrutura do texto. 4 exemplos e depois a conexão com Cavell. O primeiro ponto chama-se a single exposure. Reparem que exposure é um termo para uma imagem fotográfica e também é um termo para aquilo que nós poderíamos chamar vulnerabilidade. First example, a poem of Ted Hughes from the mid-50s called 6 Young Men. The speaker in the poem looks at a photo of 6 smiling young men seated in a familiar spot. He knows the bank covered with bilberries, the tree, and the old wall in the photo. The 6 men in the picture would have heard the valley below them sounding with rushing water just as it still does. 4 decades have faded the photo. It came from 1914. The men are profoundly, fully alive, one bashfully lowering his eyes, one chewing a piece of grass, one is ridiculous with cocky pride.
Within 6 months of the pictures having been taken, all 6 were dead. In the photograph, then, that there can also... Isso é uma coisa que a avó agora tem que estar aqui a ouvir. There can also be thought the death of this man, the worst flash and rending of war falling onto these smiles, now 40 years old, rotted and gone. Here is the last stanza. That man is not more alive whom you confront and shake by the hand, see, hail, hear, speak loud, than any of these 6 celluloid smiles are, nor prehistoric or fabulous beast more dead. No thought so vivid as their smoking blood, to regard this photograph might well demand. Such contradictory permanent horrors here smile from the single exposure and shoulder out one's own body from its instant and heat. Ela diz, aquilo que me interessa aqui é a experiência of the mind's not being able to encompass something which is encountered. O facto da mente não conseguir abarcar alguma coisa que encontra. Pode tornar-nos loucos, it is capable of making one go mad to try to bring together in thought, tentar pôr em conjunto, em pensamento, aquilo que não pode ser pensado. A impossibilidade de alguém being more alive than this smiling man, nothing being more dead. No one is more alive than the person looking at the photo. No one is more alive than you, nós, reading the poem. In part 6, I turn back to the contradictory permanent horror of the imagination of death. Ela vai dizer a seguir, reparem, que é totalmente possível nós descrevermos esta fotografia de 6 rapazes sorrindo como se não fosse nada de perturbador. É uma fotografia de homens que morreram jovens, muito pouco tempo depois da fotografia ter sido tirada. Onde é que está a contradição? Parece não haver aqui grande problema com os nossos conceitos. Eu vou só pegar num pouquinho, pensar na forma como nós usamos os nossos conceitos e como nós usamos os nossos conceitos eticamente, pensando eticamente, vai sempre ser o ponto de Diamond. Queria chamar-vos a atenção para esta frase aqui. Why is he smiling if he's dead? Porque será muito característico da forma da Diamond trabalhar. Vamos imaginar que a fotografia está a ser mostrada a uma criança e está-se a dizer, este era o teu avô. Ela sabe que o teu avô está morto agora. E ela pergunta, why is he smiling if he's dead? Por que é que ele está a sorrir se ele está morto? Estou só a usar o primeiro exemplo do Ted Hughes e agora vou-vos mostrar o segundo exemplo, que é então do Coetzee e da Elisabeth Costello. E chama-se Um Animal Ferido. Segundo exemplo, o exemplo é complexo. Não sei se leram ou se conhecem. Estes são os livros do Coetzee que estão em causa, vou tentar mostrá-los. O próprio livro chamado Elisabeth Costello e este outro chamado The Lives of Animals, A Vida dos Animais. Portanto, é desta literatura que é aqui este Coetzee sobre Elisabeth Costello que a Diamond vai usar como exemplo. O exemplo é complexo. Parte do exemplo é um conjunto de lectures feitas pelo escritor sul-africano Coetzee nas suas Tanner Lectures, que foram publicadas sob o título As Vidas dos Animais, em conjunto com uma introdução de Amy Gutman e comentários de várias outras pessoas. E a introdução e os comentários são parte do exemplo como eu quero discuti-lo, porque basicamente ela vai decompor e discordar a forma como os intérpretes da Elisabeth Costello de Coetzee vão tomar aquilo que ela está a fazer quando fala sobre animais, animalidade nessas lectures. As próprias lectures de Coetzee têm a forma de uma história, e nessa história temos uma romancista de uma certa idade, Elisabeth Costello, que foi convidada para dar uma lecture no Appleton College. É uma mulher perseguida pelo horror daquilo que fazemos aos outros animais. E nós vemos-la como ferida por este conhecimento, este horror, e também pelo conhecimento de quão não feridos ou não perturbados os outros, quase todos os outros estão. Esta ferida marca e isola. E esta imagem, a imagem do Holocausto, figura centralmente na maneira como ela vai ser assombrada e no isolamento dela. Porque ela utiliza nestas lectures de uma forma que quase toda a gente à volta da personagem considera quase imoral, considera indefensável, uma aproximação entre o Holocausto e aquilo que é a produção industrial e o slaughtering de animais. A Diamond vai dizer, eu quero descrever as lectures de Coetzee como apresentando, diz ela, a kind of woundedness or hauntedness, a terrible rawness of nerves, um caráter
nu, cru dos nervos. What wounds this woman, what haunts her mind, is what we do to animals. This, in all its horror, is there in our world. How is it possible to live in the face of it? And in the face of the fact that for nearly everyone, proposto das outras pessoas, this is a nothing. It's simply the background of life. Bom, eu vou parar aqui de partilhar tela. Estes são os 2 primeiros exemplos. Os outros 2 exemplos do texto vão ser bastante diferentes, como podem ver no handout. Beleza, o acontecimento de beleza, e o acontecimento de pure goodness, pura bondade. São os 4 exemplos. E vou então procurar avançar para a pergunta que disse que ia fazer. Quem é Diamond, a filósofa que escreve este texto? Ela é, na verdade, sobretudo uma filósofa da linguagem, da linguagem do pensamento, e é uma muito importante intérprete de Frege e de Wittgenstein. E escreve muito pouco, não está na competição de escrever 1000 artigos, fazer 1000 conferências. Este é talvez o livro mais importante da Diamond, The Realistic Spirit, um livro dos anos 90, 91. E tudo o que ela faz hoje continua a fazer sob a égide de Wittgenstein e também, surpreendentemente, de Frege. O que é que, do ponto de vista filosófico, ela retira sobretudo de Wittgenstein e Frege? A ideia da separação entre o lógico e o psicológico quando fazemos filosofia. Isto é uma ideia metodológica e é importante neste contexto para sabermos do que se fala quando se fala de imaginação. E para percebermos aquilo que a Diamond faz neste texto, eu vou falar mais sobre o texto do que ler o texto, peço desculpa, o tempo é curto, o texto de Difficulty of Reality. Portanto, temos um texto, um artigo, completamente diferente daquilo que a Diamond normalmente escreve, que até pode ser sobre lógica, pode ser sobre Frege, sobre Wittgenstein. É um texto que ela publica num livro sobre animalidade, um livro que se chama Philosophy and Animal Life. Escreve com filósofos que lhe estão bastante próximos, como McDowell ou Cavell, e num certo sentido nós podemos dizer que todos eles trabalham em ética com uma orientação wittgensteiniana. E, portanto, é importante perceber o que é que significa uma orientação wittgensteiniana em ética. Eu há pouco disse que uma coisa, e quem é um leitor do Tractatus pode fazer remontar isso ao Tractatus de Wittgenstein, podemos saber é que a ética não está separada da estética. Lembram-se da ideia de o ético e o estético são algo que aparece no fim do Tractatus, e portanto nunca encontraríamos num filósofo wittgensteiniano, isto é uma afirmação demasiado lata, de um lado a ética e do outro lado um tema à parte, que seria, por exemplo, filosofia e literatura. Mas a verdade é que se formos para um mapeamento um bocadinho mais disciplinado, mais académico, daquilo que se chama orientações wittgensteinianas em ética, nas discussões que estão em curso, nós hoje encontramos muita coisa. Encontramos formas de contextualismo, formas de ética das virtudes, até um foco aristotélico na nossa segunda natureza e na moldagem das capacidades, das nossas capacidades conceptuais no seio de formas de vida. É assim, por exemplo, que John McDowell trabalha em ética, mas aquilo que está em causa na Diamond é algo de muito diferente. É aquilo, e vai ser sobretudo isso que eu vou procurar caracterizar, é aquilo que podemos chamar um deslocamento do olhar dos aspectos forenses da moralidade, portanto, que são típicos das éticas normativas. Quando discutimos ética e moralidade, focamos sobretudo a ação e a decisão, um deslocamento do olhar para a percepção e a atenção, para aquilo que ela vai chamar seeing things, applying our concepts. E a ideia é que a possibilidade de conceber as coisas como sendo de uma certa maneira é prévia à própria possibilidade de argumentar e é extremamente importante. Ela não vai negar que argumentar seja também importante quando se trabalha em ética, quando se trata de thinking about thinking, mas conceiving como seeing things, conceptualmente ver coisas, e aí o trabalho da imaginação é extremamente importante, é um dos focos fundamentais para a Diamond. E, portanto, é aqui que este texto da Diamond se situa enquanto abordagem wittgensteiniana em ética. E, como disse então, porque é que o artigo acontece? O artigo acontece em 2008 num livro sobre animalidade, e aquilo que reúne os autores que têm textos nesse livro é a convicção de que nos faz falta uma filosofia da animalidade e que a questão, vou chamar de o que é a animalidade, mas essa questão relaciona-se diretamente, que podemos dizer, com a questão kantiana sobre nós, was ist der Mensch, o que é a humanidade, o que é o homem. Essa questão não é resolvida pela biologia, pela genética.
E então, na contracapa do livrinho, já agora o livro é este, na contracapa do livrinho aparece dito isto. Este é um livro sobre animalidade e sobre as relações entre os humanos e os outros animais, escrito num tempo em que essas relações estão a transformar-se vertiginosamente e em que é urgente compreender a vida animal de um ponto de vista filosófico e não apenas científico. Porque eu estou a ver que vou conseguir fazer muito pouco relativamente ao que tinha pensado fazer. Quem quiser explorar a Diamond, este livro chamado Morality in a Realistic Spirit é talvez um bom guia para esse tipo para essas explorações. Desculpem, eu acho que vou resumir a muito menos do que tinha pensado fazer, porque o tempo está a correr muito rapidamente. Bom, o que me interessa aqui, a Diamond, parte do prazer de ler a Diamond são as perguntas raw, quase cruas, absolutamente diretas, que ela faz, quer esteja a escrever sobre lógica, quer esteja a escrever sobre ética. Então, as perguntas que ela faz sobre filósofos morais e que, digamos, aborrecem muitos filósofos morais e muitos ethicists e muitas pessoas trabalhando em ética prática, e talvez a controvérsia mais famosa seja aquela que ela teve com Peter Singer. As perguntas que ela faz são: o que é que fazem afinal os filósofos morais? O que é que eles pensam que estão a fazer? Que género de investigação é a sua? Ela quase pergunta: será que eles sabem o que fazem? E são as respostas a estas perguntas que a levam a defender que, ao contrário daquilo que muitos filósofos analíticos tendem a pensar, também a literatura, e não apenas a formulação e a avaliação de argumentos, faz parte do trabalho do filósofo moral. Ela diz: is part of the business of the moral philosopher, num conhecido artigo do Realistic Spirit sobre o que fazem os filósofos morais. Ok, para nós percebermos esta pergunta quase desbragada, o que é que fazem os filósofos morais, temos que ir buscar aquilo que a Diamond chama o espírito realista em filosofia. Aquilo que ela vê como uma orientação wittgensteiniana conduzindo-nos a esse espírito realista. Então, eu vou passar aqui um bocadinho tentando dizer o que é fazer filosofia para o filósofo wittgensteiniano. O filósofo wittgensteiniano, pelas mãos da Diamond, pelos olhos da Diamond, é um filósofo anti-platônico. E, por contraste com aquilo que nós chamaríamos um realista metafísico, que constantemente sente necessidade, ao pensar sobre as relações pensamento-realidade, de postular entidades abstratas, como, por exemplo, factos morais, ou como, por exemplo, relações lógicas, o filósofo wittgensteiniano vai abdicar de postular tais entidades e mais, vai explorar porque elas podem ser fantasias e mitologias, para usar as palavras da Diamond. E então, o livro The Realistic Spirit é um livro que é quase um caso contra o filósofo, contra o realista metafísico, que tem um pé na lógica, linguagem e na mente, nessas áreas, e outro pé na ética. E a proposta é uma e é comum: abdicar de mitologias ao pensarmos nas relações pensamento-realidade. E quer a lógica, quer a ética são domínios nos quais os filósofos são facilmente levados a considerar que existem lá fora, independentes de nós, do nosso pensamento, entidades, por exemplo, as duas que mencionei, relações lógicas e factos morais. E só essas entidades exteriores ao pensamento é que seriam uma pedra de toque da correção do nosso pensamento. E é contra isso que se ergue o espírito realista em filosofia. Então, o espírito realista em filosofia, reparem que há aqui duas palavras inglesas: realism, como quando se discute metafísica, e realistic, quando nós dizemos a alguém be realistic, ou então quando falando de literatura falamos de ser ou não ser literatura realista, ou por exemplo, realismo mágico, fazendo uma variação aqui que também nos importaria. O espírito realista wittgensteiniano não é realista no sentido filosófico usual, quando nós falamos de realismo metafísico, quando falamos de platonismos e listas de entidades que existem, propriedades, proposições, classes, ou a cúpula quadrada redonda do Berkeley College. O espírito realista wittgensteiniano está muito mais próximo da forma como nós usamos o termo realista fora da filosofia. Nós dizemos a alguém, por exemplo, que seja realista quando queremos dizer-lhe que não deve recusar-se a olhar para a forma como as coisas são. Por exemplo, se alguém quer conduzir reformas sociais, não está a ser realista se não considerar a forma como a política ou a economia realmente funcionam. Nós dizemos que um romance é um romance realista, para usar os exemplos do Diamond, dizemos que um romance é um romance realista quando há nele uma atenção ao detalhe, às particularidades, quando certas coisas não acontecem, como objetos inanimados falarem ou pessoas caminharem sobre a superfície das águas. E ser realista neste sentido
é uma questão de se ter atenção aos pormenores e às consequências e não se deixar levar por ilusões ou fantasias. É basicamente a ideia de uma atitude intelectual pés na terra, que foi muito importante, por exemplo, na história do empirismo e também na história do utilitarismo. Duas coisas que a Diamond faz quando ensina uma académica, trabalhar muito sobre a história do utilitarismo e do empirismo. E basta, pensemos, por exemplo, nesse espírito, pensem no fim da investigação sobre o entendimento humano, de Hume, quando ele nos diz, abre esses livros, vê sobre o que falam. Se não se trata de relations of ideas, se não se trata de matters of fact, então lance-se os volumes ao fogo, porque estão cheios de sofismas e de ilusões metafísicas. E Wittgenstein tem perfeita consciência da importância do realismo em filosofia, e muitas vezes ele, como o Diamond, pensam que o realismo está quase certo, que o empirismo está quase certo, e portanto o espírito realista wittgensteiniano vai estar bastante próximo do empirismo, pelo menos na ideia de não querer fantasias em filosofia. Noutro contexto, falando de filosofia da linguagem, de filosofia do pensamento e de lógica, eu iria por aqui, portanto, para contrariar certas concepções de lógica, linguagem e de mente, mas aquilo que me interessa é fazer-vos compreender esta comparação entre abdicar de mitologias em lógica, fazendo filosofia da lógica, e abdicar de mitologias pensando sobre o nosso pensamento ético. O tema, há um artigo, está aí no handout referenciado no livro do Realistic Spirit, que se chama What does a Begriffsschrift, o termo do Frege sobre escrita conceptual, concept script, sobre a natureza da lógica. E a Diamond vai fazer duas perguntas. Para que é que serve uma linguagem como esta? Para que é que serve uma linguagem formal ao fazer filosofia? Uma Begriffsschrift, que é o que Frege chama, em 1879, ao seu sistema de lógica. Uma ideia de uma escrita conceptual que teve uma importância enorme na história da lógica e na história da filosofia analítica. E, segunda pergunta, extremamente importante para a Diamond, como é que nós podemos lidar com o facto das distinções lógicas incorporadas numa linguagem deste tipo não poderem ser elas próprias objeto de pensamento? Ela está a falar das noções de conceitos e de objetos. E o facto das noções de conceitos e objetos não serem coisas que estão lá fora vai ser muito importante na filosofia da lógica de Diamond e na visão da linguagem, está no núcleo daquilo que se chama a leitura austera. Bom, o que é que há de bom, vai ela perguntar, numa notação simbólica? Será que uma escrita conceptual, uma notação simbólica como a de Frege, tem a pretensão de traduzir numa forma adequada aquilo que nós dizemos imperfeitamente, em linguagem natural? Ela vai rejeitar praticamente tudo aquilo que é usual aceitar quando se fala das pretensões de Frege para a sua Begriffsschrift. A ideia de que quando nós dizemos alguma coisa de significativo, haveria aí um conteúdo conceptual objetivo, que esse conteúdo é inadequadamente representado na linguagem comum, que é possível termos um sistema de notação que dê uma expressão clara e adequada a esse conteúdo conceptual, e então isso dá-nos uma ideia de uma metodologia filosófica, que consistiria em determinar conteúdo objetivo de asserções filosoficamente interessantes, a ideia de fazermos uma crítica às expressões em linguagem comum, e esta é uma forma muito comum e muito frequente na tradição analítica de concebermos a metodologia filosófica. E a Diamond rejeita uma a uma todas estas alegações acerca de porque é que queremos linguagens formais para pensar sobre pensamento e linguagem e qual é a importância que isso tem em filosofia. E uma razão última, não vou entrar por aí, porque não pode ser isso que uma Begriffsschrift faz, é que as categorias lógicas não são classificações de coisas existentes lá fora. E o próprio Frege sabia isso muito bem. E por isso, o principal ponto do Wittgenstein sobre lógica, que ele vai defender partindo do Frege, é que a lógica não diz respeito a alguma coisa que existe ou que subsiste de dada maneira. Não diz respeito a um acordo do pensamento com algo de exterior a si próprio, mas sim algo que é interno ao entendimento. Isto é o próprio princípio da forma de fazer filosofia de Wittgenstein. Portanto, os conceitos e objetos de Frege não são classificações de coisas existentes e, portanto, uma escrita conceptual, uma lógica, não pode ser pensada como colocando ou articulando corretamente algo de exterior a si. Por isso não é inteligível falarmos de uma tradução, de uma escrita conceptual de asserções significativas. O que é que isto tem a ver com ética? Quanto à ética, uma maneira simples de colocar as coisas é dizer que sermos realistas, being realistic, a segunda parte do Realistic Spirit são só artigos sobre ética, being realistic, quando se trata de ética, equivale a abandonar fantasias com respeito à racionalidade ética e aos supostos factos éticos. E a Diamond pensa que nós encontramos muito frequentemente no trabalho em ética um fascínio completamente comparável ao fascínio de Frege ou de Russell,
quando pensam sobre lógica e procuram, tanto quanto procuram, uma linguagem ideal por trás da linguagem comum. Também em ética há, muitas vezes, esse fascínio por um ideal de racionalidade prática. E ele pode nos levar a pensar, por exemplo, que existe uma coisa tal que seria uma necessidade ética, alguma coisa que garantiria que um argumento ético propriamente dito é qualquer coisa de profundamente diferente, totalmente diferente, de um apelo paroquial ao sentimento. E a ética seria, assim, uma disciplina cujo propósito seria explicitar os requisitos da pura racionalidade prática. Mas é precisamente isso que a Diamond pensa que é uma fantasia. E o que ela faz na segunda parte do Realistic Spirit é tentar responder de uma forma prática à pergunta: como é que devemos então trabalhar em ética? Como é que devemos de think about our ethical thinking? E ela vai responder então com os vários artigos. Eu vou tentar dar exemplos de vários dos artigos da segunda parte do Realistic Spirit, mas todo o propósito global é thinking of our life with ethics, thinking about our going on applying our ethical concepts, portanto, pensar na forma como nós aplicamos os nossos conceitos éticos de uma forma que seja realista e combata fantasias. Exemplos, então. Talvez o artigo mais famoso e que tem uma posição importante nas discussões sobre animalidade seja o artigo Eating Meat and Eating People. E é um artigo em que ela ataca de frente a crítica de Peter Singer ao nosso especismo. Nós somos acusados por Singer de sermos especistas, e essa acusação faz um grande trabalho na filosofia prática de Singer. Mas o que é sermos especistas? E a Diamond vai pegar numa pequenina frase do Singer, que eu vou citar daqui a pouco, e vai ver aí um sintoma revelador de um fascínio em Singer totalmente não realista por um ideal de racionalidade prática, e vai procurar apontar os problemas. Ela vai-nos fazer notar, vamos supor que somos todos leitores do Peter Singer, que ele está a falar de experimentação com animais. Ela faz notar que Singer afirma que nós vemos que o experimentador que faz experiências com outros animais revela um preconceito a favor da sua própria espécie, portanto é especista, quando leva a cabo uma experiência com um animal não humano com um propósito que ele considera que não seria capaz de justificar o uso de um ser humano, even of a retarded human being, até um ser humano mentalmente retarded. E Diamond considera ofensivo, fala de argumentos morais loucos, como este argumento de Singer, e diz: só uma fantasia pode ter levado à formulação desta frase. Uma fantasia que é suficientemente poderosa para esconder de nós próprios os nossos insights éticos e dar razão a outros para identificarem os argumentos filosóficos em ética com sofismas. E diz que esta palavra even retarded, esta palavra even aqui revela precisamente essa prisão de Singer numa concepção mitológica de racionalidade ética. Singer está interessado, como todos nós sabemos, em sublinhar o nosso especismo como um viés sem fundamento. E ele considera que é só porque nós somos especistas que não usamos seres humanos que carecem dessas capacidades, do mesmo modo que usamos outros animais, nomeadamente em experiências de laboratório. Mas aos olhos de Diamond, o que a postura argumentativa ela própria do Singer mostra é a total cegueira de Diamond ao tipo de questões que estão envolvidas nas perguntas: o que é ser humano e o que é ser um animal humano ou outro animal. Singer assume, e é disto que ela vai discordar totalmente, que a questão é para ser respondida pela ciência natural, tanto para os seres humanos como para os outros animais. E que, portanto, essa resposta não poderia, que seria de alguma forma objetiva ou factual, não poderia por si constituir fundamento para diferenças morais. E, vai ela dizer, o Singer está sob o feitiço de um ideal de imparcialidade ao pensar sobre o nosso pensamento sobre seres humanos e animais, assim como sobre experimentação animal. E aquilo que ela pensa, que revela, o ponto ao qual ele é cego, é a questão: o que é para um humano ser humano. Ele não pensa nisso, pensa que os conceitos de Homo sapiens sapiens ou um conceito biológico ou genético acerca de uma particular espécie animal são conceitos disponíveis de forma não problemática. E a questão quase brutal que ela dá o título ao artigo, is eating people really like eating animals? Será que comer pessoas é realmente como comer animais? Pretende chamar a atenção para os limites dessa analogia entre humanos e outros animais. O Singer ela discorda totalmente, depois se quiser
o ponto a que eu queria chegar seria isto, ela discorda do talk of rights, portanto, de falar de animais do ponto de... Pensa que as questões acerca de justiça e de injustiça, tanto quanto concernem a animalidade, são totalmente mal abordadas pelo talk of rights, portanto, por um discurso acerca de direitos de entidades sencientes que têm interesses dentro de um determinado sistema. Portanto, pensa que há aí uma falha e tenta dizer porquê no nosso pensamento moral neste ponto. Bom, mas o Singer vê como não problemático que existam criaturas com direitos e interesses e pensa que aquilo que está em causa, por exemplo, em ética prática, em ética animal, é reconhecer e respeitar esses direitos e interesses. Portanto, se há ciência, há interesses, se há interesses, esses interesses devem ser respeitados. Mas a Diamond sugere que não é como sinal de respeito por direitos ou interesses que, por exemplo, nós não comemos outros seres humanos. Não é como o sinal de respeito por direitos e interesses que nós não nos envolvemos em determinadas práticas, porque nos envolvemos, por exemplo, em práticas como enterrar os mortos, ou não nos envolvemos em práticas sexuais com pais ou com irmãos. O ponto dela é que o que está em causa aqui é determinar o conceito de ser humano. São coisas que dizem respeito ao que ela chama a invenção do humano, e são coisas que o Singer, no tom que ela chama intelectualista, moralista, racionalista da ética de Singer, não considera como questões. Isso reflete a cegueira de Singer, diz ela, à forma como o nosso pensamento moral se processa de facto. Eu vou ter que resumir exemplos, senão não chego à arte, fico só no um outro exemplo daquilo que nós fazemos quando pensamos eticamente e que leva ao que ela considera serem as fantasias. Ok, ela está sobretudo a criticar filósofos analíticos na ética analítica como forma de pensar sobre pensamento moral. Um exemplo vem de um manual de filosofia moral e temos um filósofo que está a ensinar outras pessoas a fazerem filosofia moral. E ele está a pegar no Criton, de Platão, e está a desmontar os argumentos de Sócrates. E diz, Sócrates tem 3 argumentos para mostrar que porque não devemos infringir as leis da cidade. Ele indica premissas, um princípio, uma declaração de facto e as conclusões de tais argumentos. Por exemplo, um argumento seria o seguinte: devemos obedecer e respeitar os nossos pais e professores. Se Sócrates escapar, ele estará a desobedecer aos seus pais e professores, então Sócrates não deve escapar. E, diz a Diamond, está aqui toda uma concepção do que é pensamento moral. Pensamos moralmente quando lidamos com argumentos sobre o que é bom, mau, justo ou injusto. Se alguém concorda com as premissas e essa pessoa é racional, então segue-se a aplicação dos princípios, enunciados de facto, e segue-se uma conclusão. E é isto que a filosofia moral faz. A filosofia moral opera com argumentos que tratam de aplicação de regras gerais ou de princípios a estados de coisas factualmente descritos. Mas se nós olharmos mais de perto para alguns desses supostos factos, por exemplo, a ideia de que os pais e os professores em causa, quando se diz que escapar seria desobedecer aos pais e professores, se perguntarmos se são realmente pais e professores, o que é que estamos a falar? Nós estamos a falar sobre as leis, estamos a falar sobre as leis da cidade, mas as leis da cidade não são pais ou professores de Sócrates em sentido literal, e ao vê-los como tal, Sócrates está, diz a Diamond, a olhar para as coisas de uma maneira nova, está a levar a cabo um trabalho de imaginação moral. E o ponto dela é que o filósofo que ela está a usar como exemplo é cego a tal trabalho. Pensa que factos são factos e que, ao descrever factos, o trabalho do filósofo moral não começou ainda. Nós podemos discordar da atribuição de valor a factos, não podemos discordar de factos. Mas é precisamente com toda esta concepção que pressupõe uma distinção entre facto e valor, que, como ela diz, é herdada da idade de ouro da metaética, que nos impede totalmente de ver aquilo que pode estar envolvido no desacordo moral. Porque este é um ponto muito importante no pensamento da Diamond. Quando há desacordo moral, nós podemos nem sequer estar a ver os mesmos factos. Por exemplo, nós não temos de pensar como Sócrates que escapar da cidade é desobedecer aos pais e professores. E é aqui que ela escreve muito sobre distance, moral distance, conceptual distance, porque diz ela, não ver os mesmos factos é um tipo de distância totalmente diferente daquilo que está em causa no desacordo quanto à valorização de factos que seriam os mesmos para todos. Bom, vou saltar aqui alguns exemplos. Por exemplo, no artigo Anything But Argument, ela vai estar a duvidar que a única forma que alguém que pense, ela está preocupada com o seguinte: frequentemente as nossas conversões morais mais importantes, a nossa mudança de espírito ou de alma relativamente por alguma questão moralmente relevante, por exemplo, questões relativas à animalidade, podem ser provocadas não por argumentos
mas sim por objetos de arte. Vamos dizer aqui, por exemplo, por um poema, por um livro, por um filme. E o ponto é, o que é que acontece quando há esse tipo de conversão? E ela tem no foco, na mira, o filósofo, e aqui no caso é Honora O'Neill, que considera que qualquer coisa que fique aquém dos argumentos fica aquém do trabalho do filósofo moral. E ela considera que isso nos faz deixar passar totalmente despercebido grande parte da vida moral humana que tem a ver com essas conversões e não com o facto de nós nos deixarmos conduzir por argumentos. Portanto, ela diz que possa ser sequer considerado um problema que nós fiquemos de mãos vazias quando para percebermos o que se passa, quando é essa mudança de visão, é um problema que a Honora O'Neill não vê. Bom, onde é que eu estou a querer chegar? O que me interessa é que os artigos sobre a ética de Realistic Spirit funcionam como uma espécie de uma crítica prática ao modo dominante de fazer filosofia moral, que corresponde a vermos a nossa forma de pensar ética como sendo sobretudo forense, portanto centrada na ação e na decisão manifestas, e quando fazemos filosofia moral tratamos a ação e a decisão em termos de argumentos quanto à coisa a fazer racionalmente, como se aquilo que está a ser concebido na argumentação fosse independente dos conceitos que nós temos, dos conceitos que usamos, mas não é. É esse o ponto de Diamond. Portanto, o ponto prévio a qualquer tentativa de focar a filosofia moral em argumentação é olhar para applying our concepts, seeing things, aquilo a que ela vai chamar concepção e imaginação. Portanto, em contraste com a forma de ver a filosofia moral dominante podemos dizer, nas grandes áreas da ética normativa contemporânea, ela quer enfatizar o aspecto não forense do pensamento moral, e em particular a importância de conceber e de imaginar para termos sequer a substância com que o pensamento moral se faz. Esta diferença vai ter repercussões de forma mais domesticada e didática em todos os problemas a que nós chamamos problemas de metaética, problemas quanto à natureza do juízo moral, distinções de facto-valor, oposição entre cognitivismo e não cognitivismo, mas o que interessa para fazer a conexão com esta ideia, que é a literatura faz parte do business of moral philosophy, porque moral philosophy não deve ser exclusivamente centrada em argumentação. Porque para nós entrarmos sequer no regime da argumentação, nós precisamos de ter conceitos e de estar a aplicar os nossos conceitos e eventualmente aplicar os nossos conceitos de forma nova. E aplicar os nossos conceitos de forma nova será o que está em causa na discussão sobre a animalidade. Portanto, ela vai dizer que da mesma forma que nós podemos ser totalmente cegos quando trabalhamos em filosofia da lógica, àquilo que uma Begriffsschrift, uma escrita conceptual, faz, porque estamos presos de um ideal e temos uma concepção mitológica daquilo que é racionalidade lógica, nós podemos ser totalmente cegos e cegos à nossa própria cegueira quanto à forma como o pensamento moral de facto acontece. Ok, isto vai subverter aquilo que a Diamond pensa que é a ética e como se vai trabalhar em ética, e agora é que eu queria fazer uma ligação para terminar entre ética e estética, em particular a ideia de literatura e do que se trata quando se fala de literatura, e porque é que um texto como The Difficulty of Reality pode ter no centro exemplos que nós podemos ver como exemplos literários ou artísticos. Aquilo que ela vai criticar, em última análise, é a ideia de ética como uma disciplina filosófica separada, com um escopo perfeitamente delimitado. Portanto, um ponto do nosso pensamento filosófico em que nós tratamos exclusivamente daquilo que é racional fazer, dos direitos e dos deveres de serem atribuídos a agentes, e porque, pensa Diamond, pensarmos sobre isso e só sobre isso quando fazemos ética, pura e simplesmente não é uma visão realista da nossa vida com ética. Não é apenas artificialmente forense, portanto centrado na ação e na decisão exclusivamente, como nos impede também de ver a enorme profundidade dos desacordos. Not seeing the same thing, vai ela dizer, is not the same thing as disagreeing on how to value it. Pensem em conceitos, vamos imaginar, como que ela discute como castidade, ou adultério, ou animalidade. O facto de vermos ou não vermos coisas que acontecem no mundo em função desses conceitos vai ser totalmente diferente no tipo de desacordo quanto ao qual podemos encontrar-nos. Aquilo que ela vai chamar uma visão realista da nossa forma de pensar eticamente vai então fazer entrar, e é esse o ponto, a importância do envolvimento com materiais literários no trabalho de filósofo moral.
Portanto, a proposta vai ser a literatura importa muitíssimo quando se trata de compreender aquilo que nós podemos chamar formas de vida e de inteligência moral. E ela vai escrever bastante tentando dizer importa como. Então, ao contrário do que outros filósofos sugeriram quando se trata de introduzir a literatura na filosofia moral, a Diamond não pensa, por exemplo, pensem no poema do Ted Hughes, ou pensem nos livros sobre a Elizabeth Costello, com os exemplos com que começamos. A literatura não é uma ilustração de princípios racionais, ou gerais, ou éticos, nem nos oferece, por exemplo, uma personagem como a Costello como uma evidência para questões éticas, nem como uma espécie de porta-voz daquilo que, em última análise, seriam apenas argumentos. Ela não vai estar a propor que nós abordemos os textos filosóficos como literatura ou os textos literários como textos de filosofia moral. O que ela está a dizer é que a literatura, a prática da linguagem dos conceitos em literatura é em si própria uma forma de levar a cabo a reflexão moral que não é, de resto, separável. A seguir usar Wittgenstein, ou tentar evocar o Wittgenstein falando sobre ética e estética, não é sequer separável daquilo que podemos querer dizer sobre o que é pensar esteticamente. Ela faz aqui uma comparação, assim como nós podemos fazer matemática com demonstrações, mas também desenhando e dizendo, olha, para isto, da mesma forma o pensamento ético decorre em argumentos, mas também em coisas que não são argumentos, mas que são histórias e imagens como formas de conceber. Se isto não estiver claro para nós, as obras literárias, ou o poema do Ted Hughes com que começamos, podem aparecer como ilustrativas, despiciandas, supérfluas como arte, enquanto arte. Acabamos a dizer que aquilo que elas fazem seria mais bem feito por um argumento e que nós podemos deixar para trás as obras quando já temos o argumento. E este é o ponto que ela vai desenvolver em torno da análise da personagem Elizabeth Costello em Difficulty of Reality, porque a maior parte dos intérpretes no livro The Lives of Animals vão pura e simplesmente tomar Costello como um argumento personificado. E a partir do momento em que temos o argumento, é o argumento que discutimos e não mais a personagem. Então, voltando a Elizabeth Costello e àquilo que fazemos com personagens, e depois isso, se quiséssemos fazer derivar a discussão para a ontologia, a filosofia da linguagem, seria uma discussão acerca de forma como pensamos sobre o que é concreto e o que é abstrato, se não quisermos usar o vocabulário dos mundos possíveis. Em Difficulty of Reality, a proposta é que nos centremos então numa personagem ficcional para compreender a animalidade e a nossa própria humanidade como exposure, como vulnerabilidade do ponto de vista filosófico. E então, para isso ela pega numa personagem. E quem é então essa personagem? Costello. Uma entidade ficcional distribuída por livros, a personagem do romance chamado Elizabeth Costello, espalhada em escritos vários, ela não vive só dentro de um livro só, é uma personagem num romance metaficcional, portanto num romance em que temos ficção a ser feita sobre fazer ficção, e uma ficção em que temos um romancista como personagem que se envolve com filósofos que vão desde Aristóteles a Tomás de Aquino, a Thomas Nagel, Tom Regan, Mary Midgley, quem tenha falado sobre natureza, humanidade, animalidade. Ela é uma escritora, Costello, com uma certa idade, e como dissemos no princípio, uma escritora, alguém que vive dilacerada e ferida com o seu conhecimento da forma como os animais são tratados nas nossas sociedades. E com o facto desse conhecimento ser apenas um facto, para a maior parte das pessoas, não tendo nada que não vê nada de especial nessa produção e matança em massa de milhões de animais para comermos. Mas ela compara essa situação ao Holocausto. E ao fazer isso, ofende todos aqueles que estão a ouvi-la, nomeadamente nas conferências que está a fazer nessas invited lectures que a honram. Mas ela está assim a exprimir alguma coisa que a isola, que a assombra, e ela vai dizer no contexto dessa... a personagem vai dizer no contexto dessa ficção, que é uma ficção metaficcional em que se está a fazer ficção com filosofia e com o pensamento de vários filósofos, quando alguém a interpela, o presidente da universidade, e tenta dizer, sim, eu compreendo que faça essas comparações estranhas e talvez ofensivas, mas eu estou a ver que é vegetariana, e ela vai dizer, não,
tudo o que eu quero é salvar a minha alma. Eu sei perfeitamente quão contraditório eu sou. Repare, os meus sapatos são de couro, a minha mala é de couro. Eu não estou aqui para levantar de forma moralista os meus argumentos contra ninguém. Portanto, ela vão os comentadores neste livro dizer, unplain, não é simples. Ela não é um argumento tornado pessoa, não é possível substituir. É isto que vai, digamos, aborrecer a Diamond nos outros leitores da Costello. Não é possível substituir Elizabeth Costello por um argumento a favor do vegetarianismo ou do igualitarismo radical. Uma personagem não é um dispositivo que esteja apenas a substituir argumentos. E isto contrasta com aquilo que alguém como o Peter Singer, diz ela, simplesmente assume. Por exemplo, nos comentários de The Lives of Animals. E é precisamente isto que a Diamond vai recusar. Portanto, seja o que for a literatura de um ponto de vista filosófico, não se trata de uma mera ilustração imagética de algo que no seu melhor seria puramente racional e recondutível, sem resíduo a argumentos. Como se, imaginemos alguém que dissesse, eu não preciso de ler este livro, Elizabeth Costello, ou o livro The Lives of Animals, eu não preciso de ver o filme A ou B, se alguém me relatar o argumento. Este salto, isto não é uma coisa assim tão rara de ser dito ou de ser ouvida, mas este salto fecharia completamente à literatura ou ao cinema como arte. Aqui é um ponto que a Diamond teria que, desculpem, eu estou sobretudo a fazer brainstorming, a Diamond escreve mais sobre filosofia moral do que sobre estética. Eu agora queria terminar fazendo algumas considerações em torno do que é que fica de acordo com a Diamond para a literatura como arte. Muito bem que ela nos diz que aquilo que um texto literário, um poema faz enquanto inspeção material e concreta daquilo que é o nosso pensamento sobre o nosso pensamento moral, não é redutível a um argumento. E ela considera que esse é um primeiro passo para nós escaparmos à fantasia que consistiria em acreditarmos na ideia de uma pura racionalidade prática. Mas exatamente onde somos conduzidos em termos de pensamento ético-estético, vamos dizer assim, neste ponto. É aqui que entra a ideia de deflexão do Cavell de que eu falei no início. O termo deflexão é um termo que o Stanley Cavell utiliza para dizer o seguinte: acontece deflexão quando a nossa apreciação de uma dificuldade da realidade, da dificuldade de conceber aquilo que é a situação em que estamos, quando nós transmutamos isso num problema intelectual que está na vizinhança. Ele fala de um painless intellectual surrogate for a real disturbance. Portanto, um substituto intelectual painless para aquilo que é uma real perturbação. E o Cavell utiliza esse termo de flexão numa parte do Claim of Reason, que se chama Knowing and Acknowledging, para introduzir a posição em que nós estamos relativamente às mentes dos outros. E introduz esse termo para dizer há uma profunda assimetria entre o ceticismo acerca do mundo real e exterior que nós não conseguimos viver e não se trata de o vencer conceptualmente. Aqui entrariam considerações epistemológicas inspiradas no Wittgenstein, mas basicamente nós não vivemos um ceticismo sobre o mundo real e exterior, embora possamos formulá-lo conceptualmente, mas isso é totalmente assimétrico relativamente ao ceticismo sobre as outras mentes, porque a situação de ceticismo sobre as outras, nessa situação não é vencê-lo que está em causa, porque nós pura e simplesmente não venceremos nunca. Portanto, nós vivemos numa situação de isolamento, possivelmente definitivo, relativamente àquilo que seriam as mentes dos outros. Pode haver um sofrimento imenso no outro e ele pode passar completamente desapercebido. Este é o ponto em que a ideia de deflexão vai levar o Cavell, ele próprio, aos seus escritos sobre a tragédia shakespeariana. Mas qual é o trabalho? Não é isso que faz a Diamond, portanto, isto seria outra forma de fazermos uma ligação entre uma ideia em epistemologia, filosofia moral e um trabalho sobre textos literários, neste caso a tragédia shakespeariana, mas isso é o caminho de Cavell, é o caminho da Diamond. Na Diamond, e neste artigo, que nós temos é o seguinte: aquilo que aqueles filósofos morais que ela usa como exemplo fazem, aqueles que estão sob o feitiço de um ideal de racionalidade prática pura fazem, é defletir. Portanto,
como ela diz, ou como diz o Cavell, transformar uma real dificuldade da realidade num problema intelectual que está na vizinhança. Portanto, ficar com um painless intellectual surrogate for a real disturbance. Portanto, trabalhar com argumentos e apenas argumentos e defletir aquilo que é a real dificuldade da realidade. E aquilo que neste particular artigo, The Difficulty of Reality and the Difficulty of Philosophy, ela vai ver aqui neste ponto da real dificuldade da realidade, é o que ela vai chamar exposure. Esta ideia de exposure. Portanto, agora aqui eu teria que retratar como é que se substitui um pensamento da nossa animalidade e da nossa humanidade em termos de exposure, porque é essa vulnerabilidade ou mortalidade que nos torna próximos daqueles a que ela prefere chamar fellow creatures, os outros animais, e não uma questão de direitos de animais que nós devemos atribuir-lhes, porque se eles são sencientes, então têm interesses, então devem ter direitos, e nós temos obrigações relativamente a seres assim. Para ela, essa é uma forma de deflação, deflecting. E o que é que está a ser deflectido aí é então aquilo que ela considera ser o conceito central do pensamento no bom rumo do pensamento sobre animalidade, que é o conceito de exposure. Eu gostaria de documentar isto com frases mais específicas, mas, Fernanda, penso que só tenho mais 2 ou 3 minutos, queria só dizer algumas coisas sobre estética, ainda posso fazer isso? Posso? Ok. Então, aqui fico a dever mais explicações acerca de o que é que há de conceptualmente pernicioso no Talk of Rights, portanto, na abordagem da questão dos direitos animais ou da animalidade em termos de direitos, e porque é que na substituição desse Talk of Rights por uma centração na ideia de exposure para pensar sobre animalidade e animalidade, porque é que a ideia de Cavell de deflexão faz aqui um trabalho. Este é um ponto de ligação entre ética e estética, o ético ou estética. Um filósofo wittgensteiniano nunca fala de a ética ou a estética. Dirá our ethical thinking, our aesthetical thinking, o ético ou o estético, diz o Wittgenstein no Tratados, porque o ponto aqui é que não tem sentido, é um absurdo filosófico escrever um tratado de ética ou escrever um tratado de estética que seria, por exemplo, composto pelos argumentos que nós fazemos e trabalhamos em ética e estética. Pelo menos esse não é o teor core fundamental daquilo que estamos a pensar quando pensamos sobre a nossa forma de pensar ética ou estética. Bom, mas então só, eu tinha terminado aqui, desculpem, eu só tenho notas, como disse, não tinha um paper. Algumas notas aqui, é preciso, depois de dizermos que a literatura ou a arte fazem um trabalho insubstituível na nossa forma de pensar moralmente, porque a concepção e a imaginação são fundamentais e prévias à própria possibilidade de argumentação, eu não queria deixar aqui de dizer agora o seguinte, porque isto tem a ver com mulheres filósofas e a rede de mulheres filósofas. As posições de Diamond sobre aqui são mais influenciadas talvez pela Iris Murdoch do que pelo próprio Wittgenstein. A linhagem de pensamento de Diamond vem de um conjunto de mulheres filósofas. Eu não sei se conhecem estes livros que foram publicados recentemente, os dois, sobre um quarteto de mulheres filósofas que são a Elizabeth Anscombe, a Iris Murdoch, a Mary Midgley e a Philippa Foot. E estes 2 livros chamam-se Metaphysical Animals e o outro The Women Are Up to Something. E subtítulo How Four Women Brought Philosophy Back to Life. E, portanto, ao explorarem caminhos determinados em ética, montaram uma oposição dentro da filosofia de língua inglesa, centrada sobretudo em Oxford, na segunda metade do século passado, àquilo que eram orientações dominantes em ética. E as posições de Diamond sobre ética e estética, tanto quanto as posições dela em estética sobre arte de facto existem, porque ela não se concentra especificamente em questões estéticas, radicam tanto ou mais na Iris Murdoch do que na interpretação do Tratados. Radicam nas duas coisas, radicam na ideia de Wittgenstein no Tratados, nas ideias segundo as quais a ética não é
um compartimento do nosso discurso racional, é uma atitude perante o mundo como totalidade, ligada ao sentido da vida e que pode penetrar qualquer tipo de discurso ou pensamento. Esta é uma ideia que ela vai buscar ao Wittgenstein do Tratactus. E é a ideia que ela vai ler à luz da ideia do Tratactus, segundo a qual o ético e o estético são um. Ela vai buscar essa ideia a Wittgenstein e a forma como Wittgenstein a trabalha na Lecture on Ethics e no próprio Tratactus. Mas, mais do que Wittgenstein, ela vai buscar essa forma de entrar nas discussões éticas e estéticas a Iris Murdoch e a ensaios como Vision and Choice, ou ensaios sobre goodness, ou sobre perfeição, porque a forma da Diamond, da Murdoch trabalhar em estética, precisamente vai rejeitar, e em ética vai rejeitar a separabilidade dos dois campos e vai rejeitar, digamos, a redutibilidade a um trabalho de argumentação daquilo que está em causa em qualquer um deles. Portanto, e a recomendação da Murdoch, que é aquilo que a Diamond está a fazer nestes textos, vai ser então aquilo que eu procurei chamar aqui um desvio das questões da ética, das questões forenses, da ação e da decisão, para a percepção e para a concepção. E um desvio para aquilo que ela vai chamar um ênfase na receptividade e naquilo que ela vai chamar something that comes over us, algo que, uma relação com o valor que na qual não se trata de alguma coisa que nós fazemos quando valorizamos, mas daquilo que o Wittgenstein vai chamar um valor absoluto que nos avassala. Tudo isto teria que ser interpretado depois à luz do Wittgenstein do Tratactus, que é um dos instrumentos de trabalho da Diamond. Eu queria terminar já, isto ficou muito desorganizado, dizendo que, recordando-vos, penso que conhecerão isto, que estas ideias de atitude do mundo como totalidade, que contrastam com as ideias do mundo como aquilo que acontece e que pode ser pensado enquanto factos através de proposições. Estas ideias acerca do mundo como totalidade, Wittgenstein sugere que tem uma conexão com aquilo que ele vai chamar valor absoluto. E isto terá a ver não com ética, mas com estética. E aquilo que nós podemos... Vou terminar com a citação de duas frases do Tagebücher, dos diários que deram origem ao Tratactus, porque são nessas citações visíveis as relações entre o ético e o estético, que eu acho que aqui deveriam ser o passo seguinte relativamente ao que vimos na Diamond. Uma delas, dos diários, é de 20 de outubro de 1916, e Wittgenstein diz: esteticamente o milagre é que o mundo exista, que exista aquilo que existe. A essência da forma artística de olhar para as coisas é olhar para o mundo com um olhar feliz. A obra de arte é o objeto visto sub specie eternitatis, e a vida boa é o mundo visto sub specie eternitatis. E vou ficar só por esta citação e vou sugerir que é por aqui que deveríamos ir para fazer a pergunta, então como ficamos relativamente às discussões sobre arte em termos de concepção de valor ligada à ideia do mundo como totalidade, porque é isto que a Diamond fica a dever-nos quando dá os passos que dá. E eu penso que este é que dá, sobretudo em filosofia moral. E eu penso que se nós queremos pensar na literatura ou na arte para além do papel na filosofia moral, se a arte tem uma pretensão a ser pensada como arte e não apenas como educação moral, será esta a sugestão a seguir. Mas é uma sugestão, excede o artigo, desculpem o caráter deambulante das minhas notas, muito mais podia ser dito sobre o artigo. A minha intenção aqui era sobretudo contextualizar The Difficulty of Philosophy and the Difficulty of Reality na filosofia da Diamond, portanto numa aplicação do espírito realista wittgensteiniano à filosofia que a conduz a dissolver aquilo que ela chama a prisão em fantasias e mitologias em áreas tão variadas como a lógica ou a ética, e
podemos falar, espero, mais sobre isso. Procurei mostrar como é que essa luta contra fantasias vai manifestar-se no pensamento sobre animalidade, no particular livro em que esse artigo aparece, que se chama Philosophy and Animal Life. Desculpem o caráter deambulante, era isto. Obrigada, Sofia, por aquilo que chamou de deambulações e por essa e realmente por essa posição, esse confronto entre, embora parta de uma perspectiva, esse confronto entre tradições, esse diálogo entre tradições. Eu calculo que estejam aqui pessoas a arder para lhe pôr perguntas, porque há aqui muita gente algumas pessoas ligadas exatamente às questões de articulação com a animalidade e com todo esse mundo de uma nova perspectiva ética. Eu reservar-me-ei só para fazer 2 ou 3 perguntas muito precisas, mas no fim, para dar espaço exatamente a que as pessoas que estão muito ligadas a esta problemática possam fazer perguntas. Mas sugiro, portanto, são 7:15, nós vamos ter 45 minutos para debate, se a Sofia ainda estiver em condições da linguagem para falar. Eu pelo menos pedia que falassem, que fizessem perguntas 3 ou 4 pessoas e depois dava a palavra à Sofia e voltava a dar a palavra às pessoas para perguntar. O que eu peço às pessoas é que não façam nenhuma exposição para fazer a sua pergunta. Perguntem aquilo que querem perguntar. A exposição hoje é para Sofia. Será vir em boas condições ou não? Sim? É que eu tive algumas falhas em relação à Sofia. Eu tinha consciência que a minha ligação à internet não estava o melhor possível. Não sei. Vá, quem é que quer pedir a palavra? O Helder tinha pedido. Faz favor. Exato. Obrigado. Eu não consigo. Quem é que tinha pedido? Eu. Helder Telmo. É que eu não consigo ver os nomes das pessoas. O Helder. E eu volto a dizer, faça a mesma pergunta, está bem? Muito bem. Muito obrigado pela apresentação. Eu achei muito clara e nada de ambulante também. Foi muito estimulante e lida com um problema que eu muitas vezes também tenho relativamente ao Estatuto da Argumentação e dos conceitos no contexto que nós mais genericamente descrevemos como de filosofia analítica. Eu, como venho de outra tradição, da tradição mais fenomenológica e da própria filosofia antiga, de uma leitura muitas vezes mais literária do texto de Platão, ou que valoriza mais os aspectos literários do texto de Platão e da própria conceptualidade platónica, tenho depois dificuldades semelhantes àquelas que estava a apresentar e, nesse sentido, recebi com bastante entusiasmo os argumentos e o pensamento que apresentou. A minha pergunta tem que ver com o tipo de estatuto que a literatura deve ter relativamente à filosofia, ou melhor, que efeito é que a literatura tem, ou este reconhecimento do valor da literatura como forma de pensamento ético ou de algo do domínio da ética, que efeito é que isso pode ter sobre a filosofia? Porque em vários momentos da apresentação pareceu-me que aquilo que estava a ser sugerido era uma espécie de complementaridade. Nós temos, por um lado, a filosofia, que teria uma certa validade, e há certas coisas que a filosofia, enquanto argumentação, não consegue fazer, e a literatura viria complementar, enriquecer isso. Ou, por outro lado, uma alternativa que não me pareceu ser a que estava em causa, mas posso ter sido eu também que não percebi bem o pensamento em questão. A alternativa seria que
o reconhecimento de que há algo que a literatura consegue fazer, que a filosofia normalmente não faz, poderia levar também a uma necessidade de transformação profunda da própria filosofia e tentar encontrar um estatuto mais imagético para os conceitos filosóficos, um uso maior da imaginação relativamente aos argumentos, ou seja, estava a pensar precisamente no papel, no tipo de filosofia que se faz no contexto da fenomenologia, onde a intuição tem um valor muito maior e onde não há uma redução tão grande a um ideal de univocidade e de clareza lógica. E mesmo também a pensar no modo como os conceitos, em Platão, sobretudo, muitas vezes são imagens, ou têm ainda um estatuto a meio caminho entre uma imagem e um conceito técnico, no sentido em que nós normalmente o entendemos. Eu penso que vejo aqui outra mão, que é do Carlos Machado, mas... Não será boa ideia responder às perguntas? É que se responder a cada uma vai ser mais difícil ouvir. Eu propunha ao menos três pessoas, Sofia, desculpe lá, senão... Mas é assim, eu agradecia que se conseguisse fosse ainda mais breve, por favor. Olá, Sofia. Olá, Carlos, tudo bem? Obrigado mais uma vez pela sua exposição e na verdade eu fiquei pensando na descrição inicial do poema, da fotografia, da questão da fotografia, onde você tinha uma imagem de alguém que pouco tempo depois estaria morto, né? Então aquela imagem traria algo de tão vivo e de tão morto simultaneamente. E aí penso nessa capacidade da estética ou da arte de trazer, como o Paul Klee dizia, de fazer visível aquilo que é invisível, né? E aí eu traduziria isso, do ponto de vista da linguagem, né? Que é tornar dizível aquilo que é indizível. E aí muitos autores, principalmente do século XX, falam sobre essa questão do silenciamento da linguagem, né, de você tocar nesses campos do indizível. E aí, pensando na questão da ética e aí na questão dos animais, será que esse silenciamento, essa incapacidade de dizer, tornam esses indivíduos, essas entidades, também propriamente parte de uma dimensão ética, da mesma forma que a estética vem tratar desse silêncio, ou dessa indizibilidade, ou dessa invisibilidade que as formas linguísticas ou as formas racionais do discurso, em termos de ações e intenções, possam tocar. Até que ponto essas duas questões elas se relacionam dentro da perspectiva ética e da perspectiva estética? Eu dava agora a palavra à Manuela Teles, pelo menos foi a mão que eu a seguir vi, e depois é a Teresa Nunes, e depois a Sofia fará o favor de responder. Volto a pedir que sejam concisas, está bem? Olá, boa tarde ou boa noite. Boa tarde. Principalmente à professora Sofia. Ok, eu acho que a minha pergunta, eu vou simplificar a minha pergunta o mais possível, mas depois podemos, como é que se diz, desenrolá-la. Que é o seguinte, falou-se essencialmente na arte como literatura e como discurso, e eu gostava de saber o que é que Diamond, não conheço, o que é que Diamond dirá acerca das artes visuais, e até ligando um pouco com aquilo que estava a dizer agora ao Carlos, que se falou na possibilidade da arte dizer o que à partida seria indizível, e o contraste que eu estou a pensar é se as artes visuais... Eu estou a usar artes visuais de uma forma um bocadinho, se calhar, simplista, mas se não tornam visível o que é invisível, mas também indizível, e se este âmbito do indizível não tem também um valor, ou não terá, ou qual será o valor que terá nas propostas de Diamond. Estou a pensar também em Wittgenstein, claro, e quando ele aborda as palavras ou os termos estéticos e a complexidade das formas de linguagem em que estão inseridos. E fico por aqui, para ser curta. Obrigada. Teresa. Bem, eu vou tentar ser o mais simplista possível, pelo menos agradecer à Sofia pelas ótimas deambulações, obrigada.
mais deambulações às vezes e menos clareza, precisávamos um pouco disso no mundo. Bom, havia muita coisa para comentar aqui, trouxe um tema que me é muito caro. O último artigo que eu publiquei é precisamente sobre a imaginação empática no Elizabeth Costello, do Coetzee, e a minha pergunta, que na realidade são duas muito curtas, a primeira tem que ver em que medida é que este espírito realista se aproxima do conceito de realismo em Coetzee. Aliás, o Coetzee, o primeiro capítulo do Elizabeth Costello, é precisamente realismo, e ele procura definir isso ao longo não só desse capítulo, mas ao longo de todo o livro, falando inclusive, oscilando entre realismo e corporização. Em que medida é que este espírito realista se aproxima ou se afasta desse conceito de Coetzee? A outra questão vai ao encontro daquela também que a Manuela Teles acabou de fazer, que é cada vez que se fala na capacidade da imaginação, tendemos a afunilar na literatura. A própria Martha Nussbaum faz isso várias vezes, por exemplo, no Poetic Justice, ela toca muito levemente, por exemplo, no cinema, mas há pelo menos 3 outras possibilidades imaginativas que talvez fossem de considerar. Uma seria, obviamente, o cinema, a outra, a escultura, e já que estamos a falar de Wittgenstein, a arquitetura também, não é? Então, em que medida é que esta imaginação literária, filosófica, tem de facto lugar o cinema, a escultura e a arquitetura? Obrigada. Agora é muito obrigada pelas perguntas todas. Eu espero conseguir manter o fio. Foram várias e muito interessantes. Vou começar então pelo Elder Tell. Pensando então, autodescrever-se como uma pessoa que vem da fenomenologia de Platão e de uma concepção, vamos dizer, mais literariamente inspirada de filosofia do que normalmente a filosofia analítica. E a Diamond tem esse aspecto curioso de ser uma filósofa analítica da lógica e da linguagem que aparentemente nos está a dizer que a literatura é muito mais importante em filosofia do que aquilo que os filósofos analíticos normalmente tendem a pensar. Mas ela faz isso, e portanto a sua pergunta específica foi que efeitos tem ou virá a ter a literatura sobre a filosofia. Será que de alguma forma vamos dizer, o estilo filosófico analítico, podemos dizer assim, ficaria alterado por esta proposta? E a resposta muito direta é não. A Diamond é uma filósofa analítica freguiana wittgensteiniana, mas o ponto da importância, mas certamente vai ao encontro, teria certamente possibilidade de falar consigo acerca de fenomenologia, daquilo que os fenomenólogos querem dizer com intuição, daquilo que de todas, mas falo-ia a partir de que concepção de filosofia, daquilo que se faz quando se faz filosofia. O filósofo wittgensteiniano, como a Diamond, parte sempre daquilo que chama a nossa vida na linguagem, a nossa vida com linguagem. E aqui é importante vida e linguagem. Portanto, a linguagem não faz esquecer o aspecto de vida, o aspecto do animal que vive na linguagem. E há todo um aspecto, vamos lhe chamar, de antropologia filosófica que poderia sair daqui e pessoas como Cavell e Diamond vão explorá-lo. Mas o ponto, então, é que faz tanto parte da nossa vida na linguagem aquilo que nós pensamos fazendo literatura, como aquilo que nós pensamos fazendo ciência, como aquilo que nós pensamos na nossa linguagem comum, estando agora aqui a falar português uns com os outros. Portanto, o ponto do efeito da literatura sobre a filosofia é semelhante ao ponto do efeito, vamos dizer, das práticas sociais mais ou menos sofisticadas que os animais humanos têm na linguagem. Portanto, não se trataria, por exemplo, o Elder Tell perguntou, será que ela nos levaria, por exemplo, a uma concepção de um estatuto mais imagético dos conceitos filosóficos? Não. O conceito, a forma como... essa é a Diamond básica, digamos, pensando sobre pensamentos, conceitos, objetos, fazendo filosofia da lógica e ontologia, e não se trata aí... Repare, quando eu disse de onde é que ela vem filosoficamente, vindo de Frege e de Wittgenstein, de uma distinção entre o que se chama o lógico e o psicológico, e, portanto, não se trata, por exemplo, de fazer filosofia pensando em mecanismos mentais ou mecanismos cerebrais e portanto, toda essa ideia, por exemplo, de que um conceito seria uma imagem, falharia completamente aquilo que para um filósofo wittgensteiniano como Diamond é um conceito, que é
abstração, generalidade, de cada momento em que nós, por exemplo, ao falarmos uns com os outros, conceptualizamos aquilo que há, aquilo que vemos, aquilo que nos possivelmente avassala como lhe interessaria, nós estamos imediatamente num nível, que não é um nível de imediatidade, mas de generalidade. E a discussão com os fenomenólogos acerca de intuição, ou acerca de doação, ou acerca de descrição, deveria passar-se aí. Portanto, é uma discussão acerca de ser e sentido, e é uma discussão em que ela não tergiversaria, portanto, não abdicaria, digamos, dos seus galões de filósofa analítica, dizendo, por exemplo, que os conceitos são entidades imagéticas dentro das nossas mentes psicológicas individuais. Não é isso que os conceitos são. E, portanto, tudo aquilo que ela virá depois a dizer sobre essa parte da nossa vida na linguagem que é a literatura, terá que ter sempre ainda esse background. Isso faz parte, digamos, de um interesse e de uma dificuldade da Diamond, que é, por vezes, parecer que está a defender teses que são muito semelhantes e confluentes com certos posicionamentos, por exemplo, acerca da aproximação entre filosofia e literatura, mas não é isso que ela... Agora, há um ponto aqui ontologicamente e semanticamente relevante que nós nem sequer tocamos, que tem a ver com imagens, e isso tocará nas perguntas da Manuela e da Teresa, que tem a ver com aquilo que ela vai chamar a primitividade, a primitivity of a picture. Por exemplo, quando se trata de pensamento religioso ou de literatura, e aproveito para responder à Manela Teles, a Diamond não tem pensamento sobre outras artes e sobre artes visuais. Ela não é uma filósofa da estética. A Manela trabalha ela própria sobre Frege, sobre Wittgenstein, sabe? Aquilo para que a Diamond mais serve filosoficamente não é certamente para as áreas da estética, o que não quer dizer que não haja aí muitas ideias importantes. Parte da dificuldade que eu tentei fazer hoje tem a ver com levar o pensamento da Diamond até áreas a que nós chamaríamos estética, porque isso não é completamente natural. Ela tem apenas alguns prolongamentos nos escritos sobre crença religiosa, nos escritos sobre das interações com Martha Nussbaum, mas uma ideia que eu nem sequer toquei aqui, mas que é uma ideia, por exemplo, muito importante, que já referi como a primitividade de uma imagem, que não é para ser identificada com qualquer ideia de inefabilidade. Esse é um ponto também metodológico que eu vou querer retomar, mas então, se calhar respondo ao Carlos Machado depois. Vou retomar esse ponto acerca de mostrar e dizer em que algumas pessoas tocaram falando sobre tornar visível o invisível, ou tornar visível o indizível. A Diamond, na sua leitura austera de Wittgenstein, ergue-se contra as chamadas leituras inefabilistas. As leituras inefabilistas do Tractatus que fazem essa diferença entre mostrar e dizer, e que basicamente elas são chamadas inefabilistas. Porquê? Porque considerariam que a forma correta de ler o Tractatus de Wittgenstein seria considerar que fica um caminho aberto quando há um limite do dizível, que seria um caminho para o mostrável. E esse mostrável poderia ser uma mostrabilidade do inefável. E aquilo que a Diamond vai dizer, os leitores austeros são austeros porque dizem, como disseram alguns leitores primeiros do tratado, como Ramsay, aquilo que não se pode dizer também não se pode assobiar nem mostrar. Portanto, pensamento é pensamento é pensamento. E se é pensamento, é lógico, no sentido de ser articulação conceptual. Portanto, isso não significa de maneira nenhuma que não haja arte, que não pensemos religiosamente. Reparem, pensem no fim do Tratados Lógico-Filosóficos. O livro começa com uma posição em ontologia. O mundo é tudo aquilo que acontece, um conjunto de factos, não de coisas. Fazemos-nos imagens lógicas dos factos e aí estamos a pensar no mundo enquanto pensável factos. E quando chegamos às proposições 6, onde encontramos o ético e o estético, são um que eu há bocado citei, estamos a pensar no mundo de outra maneira. O mundo como totalidade. Mas esse mundo como totalidade é só esse mundo como totalidade que pode ter ou não ter valor, ser o mundo de um homem feliz ou de um homem infeliz. Mas isso significa muitas coisas primeiro, há uma discussão enorme acerca de se a ontologia que está nas proposições do Tractatus é séria ou é para ser desconstruída.
Portanto, aquilo que os positivistas lógicos viram no Tratactus como sendo, de facto, afirmações ontológicas, semânticas, lógicas, se isso está lá para ser self-standing e ser mantido até ao fim, ou se está lá, é isso que dizem a Diamond ou o James Conan como Leitores Austeros, como uma espécie de retrato desconstrutivo de uma metafísica que não se sustenta. De qualquer forma, há duas concepções do mundo no Tratactus, e só a segunda é que tem a ver com os temas a que o Wittgenstein no Tratactus chama ético-estético-místicos. Não é o mundo enquanto factos que vai ser o objeto a ser pensado em termos de valor, mas é o mundo como totalidade. E é relativamente a esse mundo como totalidade que a questão acerca de mostrar e de dizer, que é outra das questões importantes no Tratactus e que também preocupa os leitores austeros, vai ser posicionada. Mas para resumir o ponto, a ideia é que não podemos mostrar aquilo que não podemos dizer. O que não quer dizer que não tenhamos um conjunto enorme de práticas imagéticas, pictóricas, religiosas, e essas práticas fazem tanto parte da nossa vida na linguagem, como as práticas científicas ou as práticas lógicas. Mas a leitura infabilista, de acordo com a qual aquilo que não pode ser dito pode ser mostrado, é precisamente o ponto da rejeição da leitura de Wittgenstein que gera as leituras austeras da Diamond e do eu penso que isto é parte do que eu queria responder à Manela Teles também. Portanto, falou-se só na arte como na arte como na literatura como arte do discurso. Será que Diamond tem alguma coisa a dizer sobre artes visuais? Não, praticamente nada. O que não quer dizer que não tenha coisas a dizer sobre pictures, images, concepts. E a outra pergunta da Manela tinha a ver com mostrar e dizer, e penso que essa era uma... Posso só a minha, eu acho que eu não estava, ou pelo menos não era essa a minha intenção, não estava a assumir que havia esta, que Diamond aceitava esta divisão entre, que seria possível mostrar o que não é possível dizer, não era esse o ponto. Se calhar até o que é invisível continua a ser dizível, ou o que se torna visível nas artes visuais, ou aquilo que pode ser. Portanto, eu acho que até pode haver um espaço para que Diamond possa falar sobre as artes visuais, nesse sentido. Certamente. Mas é uma clarificação. Obrigada, não tinha compreendido isso. Nesse sentido, em que, por exemplo, também a física quântica nos estará a fazer pensar sobre o invisível, e estará também, e poderá ser posta num plano paralelo ou semelhante àquilo que a Manuela está a dizer sobre artes. Nesse sentido, nenhum problema com o enfrentamento dessas questões daquilo que seria o invisível ou indizível a partir de uma framework como a da Diamond. Eu quero só responder ao Carlos, porque estava a deixar o Carlos Machado para trás, e o Carlos tocou num ponto que acaba por ser muito, vou-lhe chamar vida e morte, que acaba por ser muito discutido nos vários artigos do Philosophy and Animal Life. Porque aparentemente os dois, quem diz isto é o Ian Hacking, e talvez o melhor artigo do livro seja o artigo do Ian Hacking, melhor inclusive do que este artigo da Cora Diamond que estávamos a falar, até porque retoma o artigo da Diamond e diz que talvez coisas mais claras sobre o artigo da Diamond do que ela própria diz. E reparem que os dois primeiros exemplos com que começamos, o poema do Ted Hughes, o Six Smiling Men e de Elizabeth Costello, supostamente são exemplos sobre morte humana e slaughtering, morte industrial de outros animais. E uma das coisas para que o Ian Hacking chama a atenção é que aquilo que quer na Elizabeth Costello, quer na Diamond é mais importante, é uma concepção de vida, o que significa estar fully alive, ou de que forma é que este being fully alive, que deve ser, como ele vai dizer, accounted for no nosso pensamento da animalidade, porque precisamente é isso que nos põe a par com aquilo que aqueles que a Diamond chama as fellow creatures. Portanto, estar fully alive e ser mortal é o ponto comum a todos os animais, nós enquanto animais e os outros animais, que a Diamond considera muito mais importante e relevante para questões, nomeadamente de justiça, do pensamento sobre animalidade, no pensamento sobre animalidade, do que questões de direitos. Portanto,
a vida na abordagem que a Diamond faz, não vou dizer que a morte não é importante aqui na forma como ela dá os exemplos, mas é tão ou mais importante para conceber aquilo que ela diz que faz falta, portanto, uma abordagem filosófica da animalidade. E, precisamente, Carlos, obrigada por chamar a atenção para esses aspectos quanto a vida e morte. Parte do que a Diamond quer dizer quando usa o termo deflexão é que é essa importância que nos passa completamente despercebida quando iniciamos as discussões, que são o target dela aqui, as discussões acerca de animais em termos de rights, em termos de interesse, em termos de ciência, que são completamente administrativas e que falham aquilo que ela considera ser para dizer, embora seja um vocabulário não muito próximo da Diamond, um mistério conceptual ontológico, não apenas da animalidade num sentido mais extenso do que apenas a animalidade dos outros animais. A animalidade que vai conectar com a pergunta kantiana que eu pus no início, faz isso é isso que ela acha que deve ser pensado ao mesmo tempo. Portanto, a animalidade não é só a animalidade dos outros animais, é a nossa própria animalidade. É curioso que a Teresa estava a falar dos textos específicos, portanto, da literatura específica que aqui estava a ser discutida, que quando nesses escritos do Costello, que são um entrelaçar de materiais filosóficos e de prática literária, metaficcional, quando aí se usa filósofos, usa-se, por exemplo, Thomas Nagel. What is it like to be a bat? E as questões acerca de consciência, de subjetividade, e usa-se aquilo que muitas vezes em filosofia da mente, quase de forma textbook, é usado como temos aqui um problema específico, que é o problema da consciência. A consciência é ontologicamente subjetiva e, portanto, é impossível ter um apoderamento conceptual em terceira pessoa daquilo que é a raiz subjetiva última e a discussão, muitas vezes, aí torna-se uma discussão acerca, está no Nagel, da impossibilidade de nós imaginarmos o que é ser um morcego. Nós podemos saber neurofisiologicamente como funciona a ecolocalização do morcego, mas isso não redunda em sabermos como é para um morcego ser um morcego. Isso é a forma como o próprio Nagel fala. E parece que há aí qualquer coisa que muita gente aceita. E a Diamond vai dizer, sim, não. Não é exatamente assim. We can imagine how it is to be a corpse. Ela vai radicalizar ela e Coetzee. Agora vou falar aqui de uma entidade composta, Diamond, Costello, Coetzee. Okay? Há aí um conjunto de ideias contra esta concepção do Nagel de que há aí qualquer coisa de incontornável como seria a inimaginabilidade para mim de ser a bat. E ela vai então usar o exemplo de um animal, de um cadáver, e precisamente para pensar nas questões de vida e morte que eu agora estava a tentar repegar, respondendo ao Carlos, e para reiterar o ponto tão ou mais importantes que os exemplos em torno de morte, que são os exemplos do poema do Ted Hughes, o exemplo da produção de animais para a alimentação humana, tão ou mais importantes que esses exemplos é a abordagem da questão o que é estar vivo ou vida, o que é animalidade, humanidade. E o ponto é exatamente o mesmo ponto que ela vai erguer contra o Singer. Esta não é uma questão a ser respondida pela ciência natural. São questões biológicas, éticas. Esse é o grande ponto de discórdia dela com o Singer. A discussão é muito interessante porque nós poderíamos dizer que eles partilham exatamente os mesmos valores e as mesmas posições acerca da animalidade, do vegetarianismo, estão exatamente no mesmo barco. Querem exatamente que as mesmas coisas aconteçam. Mas o pensamento sobre o que é estar vivo, ou o que é para um animal estar vivo, agora estou a usar os termos do Nagel e precisamente ela quereria que se deixasse de usar tanto os termos do Nagel. Esse é o ponto que ela considera ser a cegueira de alguém como Singer enquanto filósofo moral. Carlos, não sei se os pontos principais eram... Quando o Carlos falou, eu queria ter respondido também de outra maneira. Está satisfeita com as respostas ou não?
Agora eu quero ver outra maneira agora. Ela esboçou, agora eu quero ver, tem direito. A outra maneira, Carlos, tinha a ver com o ponto que fala de inefabilidade, como também, penso que a Manela e a Teresa também falaram. Porque precisamente aquilo que ela vai procurar dizer sobre deflexão e arte, neste caso literária, portanto que a prática conceptual, por exemplo, no conceptual imagético, ok? No poema do Hughes ou na Costello, é uma forma de não defletir aquilo que são questões, vamos chamar ético-estéticas, questões éticas. E isso aparece em vez da inefabilidade. Portanto, a arte, como forma de não deflexão, aparece como substituto àquilo que seria, digamos, a saída mais simples na interpretação do Wittgenstein, que seria uma apologia da inefabilidade. Portanto, ela não faz essa apologia da inefabilidade e, precisamente, não faz, quer dizer, rejeita completamente essa leitura do Wittgenstein, de acordo com a qual, a partir do momento em que há um limite para o sentido feito a partir de dentro da linguagem, se pode passar para um mostrar do invisível ou para um mostrar do invisível. Considera que a partir do momento em que estamos em que há pensamento humano, não há essa pensamento é pensamento, é pensamento, é pensamento. Não é inefabilidade. E havia todo o artigo de Difficulty of Philosophy and Difficulty of Reality começa com e depois. E como é que prosseguimos depois? E, portanto, a ideia fundamental do artigo para que estávamos a olhar, que era a arte entra quando procuramos não sucumbir a essa deflexão que caracteriza a forma de fazer filosofia moral de tantos filósofos morais contemporâneos. Mas, precisamente, a arte entra, para ela não seria o caminho da inefabilidade. Era só isso, Carlos, queria acrescentar em resposta à sua pergunta. Obrigado. Considero que respondeu, Sofia, é? Posso... É assim, a Sofia fez há pouco um suspiro de quem está exausta, eu imagino que esteja, e, portanto, eu faço a seguinte pergunta. Alguém está a sentir que se não fizer uma questão, ou se não puser uma questão, morre? É que se está, eu dou espaço para pôr uma questão. Se não está, eu agradecia muito à Sofia e vou pedir à Sofia o favor de me deixar pôr 2 ou 3 questões de quem está de fora do seu modo de pensar, mas não as vou fazer aqui e agradecia só à Sofia a sua